Olá, meus queridos irmãos e irmãs, pastores e líderes de todo o Brasil. Eu sou Marcos Grava, pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André. E eu gostaria de falar para vocês sobre um dos grandes desafios da obra missionária mundial hoje. Há cerca de 50 anos atrás, um grupo de pastores e líderes de vários lugares do mundo se encontraram numa cidade suíça chamada Lausanne para discutir quais seriam os rumos da evangelização mundial e como terminar a então tarefa inacabada. Liderados por John Stott e Billy Graham, esses irmãos reuniram mais de 2.400 representantes de 170 países ao redor do mundo. A missão deles era traçar os planos para cumprirmos esse objetivo traçado pelo Senhor Jesus há 2.000 anos que ainda não foi completo: alcançar os últimos povos da terra sem Cristo. Desde então, surgiu o tema Povos Não Alcançados, um desafio que já conta 50 anos da igreja moderna e até hoje ainda não foi finalizado. Povos Não Alcançados é um termo criado a partir do Congresso de Lausanne para definir grupos de pessoas que estão entre os menos evangelizados do planeta. Há duas formas de nós definirmos um povo como não alcançado. Matematicamente, ele é considerado não alcançado quando atinge menos de 5% de cristãos, incluindo entre eles católicos, ou menos de 2% se nós contabilizarmos apenas protestantes e evangélicos. Porém, eu particularmente prefiro uma outra definição que diz que um povo não alcançado é um grupo de pessoas, e ele pode ser um grupo de 50, 100 pessoas ou 5 milhões, mas que não possui uma igreja entre seu povo, ou caso a possua, ela não é capaz de alcançar aquele povo para Cristo sem ajuda externa. E por ajuda externa você entenda missionários. Em outras palavras, um povo permanece inalcançado enquanto não houver entre eles uma igreja capaz de evangelizar aquele povo ou não receba ajuda externa missionária. O desafio para nós é muito grande. Dos 17.600 povos aproximadamente ao redor do planeta, 7.341 ainda se encontram nessa condição. São 42% do número total de povos que ainda precisam receber a mensagem do Evangelho. Especialmente a Índia, um dos maiores campos, o maior campo missionário do mundo hoje, possui 90% do seu total de povos ainda não alcançados. São mais de 2.100 povos esperando receber a visita de um missionário. Por isso, nós pastores temos uma posição fundamental nesse processo. Cabe a nós a responsabilidade de mobilizar as nossas igrejas para um movimento amplo de intercessão pelos povos não alcançados. Porque quando começarmos a orar pelos povos, surgirão entre os nossos próprios membros jovens, irmãos e irmãs vocacionados para atender esse desafio. Os recursos vão surgir e assim poderemos ser parte da solução desse problema. Pastor, não fique de fora do maior projeto já construído em toda a história da humanidade. Alcançar os últimos povos sem Cristo é a tarefa da nossa igreja. É aquilo que nos falta para cumprirmos a profecia de Jesus em Mateus 24, e o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então, somente então, virá o fim. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conduza à obediência para cumprirmos essa tarefa de pregar o Evangelho até os últimos povos sem Cristo.